Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou a Jobis e você tá aqui no Jobis FC, esse canal em que a gente conversa a respeito da deficiência de uma perspectiva diferente, filosófica, psicológica. Se é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Dá uma olhadinha nos outros vídeos para ver se alguma coisa te agrada, sinta-se em casa, esse espaço é nosso. Se você já é inscrito e voltou, que bom. É sempre uma honra ter a sua companhia aqui, de verdade mesmo, assim, eu queria muito agradecer a sua presença. Eu recebi 2 sugestões para conversar sobre deficiência visual e depressão. A gente conversou sobre sedentarismo, hoje a gente vai conversar sobre depressão. E a ideia aqui não é falar sobre coisas tristes, coisas difíceis e dar uma impressão dramática. A ideia é mostrar as possibilidades e os desafios do nosso quadro de deficiência e, sobretudo, como que a gente pode evitar os problemas ou lidar com eles quando acontecer. Antes de falar de deficiência propriamente dito, eu queria muito falar sobre depressão. Depressão é uma doença, é uma doença de desequilíbrio químico no cérebro, que acontece quando a gente não emite a quantidade necessária de serotonina. Serotonina é um neurotransmissor, que é uma substância, né? Que nos dá a sensação de alegria, disposição, ânimo, satisfação. Quando a gente não consegue fabricar direito serotonina, a gente vai realmente perdendo forças mentais para fazer as coisas. É como se a gente tivesse uma sombra. É como se a gente tivesse... realmente uma situação muito difícil, né? O emocional vai ficando opaco. A gente vai ficando sem vida. E mesmo coisas que a gente gosta, a gente vai deixando de ter disposição para fazer. Por que eu vou gravar vídeo? Pra que eu vou gravar vídeo? Não adianta gravar vídeo. Eu não sei por que eu ficava gravando vídeo todo dia. Eu não sei porque eu ficava gravando vídeo todo dia. Nada a ver gravar vídeo. Percebe? Coisas também simples também que você quer fazer, você não faz. Às vezes parece até que você não tem nem ânimo de falar direito. Na verdade, você pode não ter nem ânimo de se mexer, de se mover. Você levanta de manhã e lembra que você tem que tomar banho no final do dia e você pensa, meu Deus, como é que eu vou fazer para tomar banho? É como se você acordasse de manhã cedo com seu potinho energético bem vazio e você pensa, meu Deus, de tudo que eu tenho que fazer, o que eu não posso deixar de fazer porque eu não vou dar conta de fazer tudo? Mesmo que sejam coisas que você goste, mesmo que sejam coisas importantes, mesmo que sejam coisas que você ame, mesmo que sejam coisas que você queira. A gente fica com a função executora bastante prejudicada, a afetividade também decai um pouco, a libido pode ser afetada também, desejo sexual. A gente pode ter falta de vontade de falar, aí pode ter muito sono ou hipersonia, né, ou insônia, vontade de dificuldade de dormir. Nem sempre você vai ter sintomas de desencanto, não necessariamente, porque depressão não tem somente um tipo, não é toda depressão que é igual, né? E o que causa a depressão? A depressão pode ser causada por vários aspectos. Vários aspectos. Então, se você é uma pessoa idosa, se você está na terceira idade, se você nessa condição, o organismo vai parando de produzir muitas coisas importantes. E a produção de serotonina cai. Então, é muito comum idosos terem depressão. Muitos idosos ali, ou septuagenários, octogenários, eles já começam a tomar remédio, porque tomam remédio para muitas coisas e para a produção de serotonina também, porque não tem condições. Pessoas que vivem em lugares muito escuros, né? O sedentarismo também pode gerar depressão.
falta de exercício físico, né, que é o sedentarismo, então gera pessoas que vivem em contextos emocionais muito, muito difíceis. Então, quando a gente às vezes vê uma situação de muita carência física, de muito abandono, de muita falta de condições, às vezes a gente vê aquela mãe prostrada na cama, aquele homem chapado no sofá, sem força de fazer mais nada. Porque a pessoa sofreu tanto que o cérebro dela passou a fabricar menos serotonina e ela não consegue mais lutar. Então, o estilo de vida que a gente leva pode gerar depressão. Consumo excessivo de álcool também é predispositor à depressão. Processos também dolorosos da vida, né? Luto. Um luto mal resolvido vai e pode gerar depressão. E luto que eu falo não é somente a perda da pessoa amada, tá? São perdas. Perda de um emprego, perda de um papel, perdas sérias, né? Perda de alguém que você ama, perda da função, da visão. Então, a pessoa perdeu a visão, ela pode entrar em depressão por ter perdido a visão, porque é um luto também. A pessoa que se aposenta e não se preparou para aposentadoria por algum motivo, depressão de novo. Pessoa que tem um acidente, aí tem uma recuperação lenta, pode entrar em depressão de novo. A depressão que você não trata pode vir a se tornar crônica e mais para frente pode conduzir ao suicídio. Então, muitos suicídios que a gente vê têm por consequência a depressão. Pensamentos suicidas são parte de sintomas da depressão. Então, às vezes a pessoa está pensando em suicídio, não é porque ela está pensando em suicídio, é porque ela está com o cérebro tão desequilibrado, a parte química, que o cérebro está começando a não conseguir mais viver, a pensar em morrer, tá? Por isso que a depressão, ela precisa ser respeitada. Depressão não é mimimi. Depressão não é que a pessoa quer chamar atenção. Depressão não é preguiça. Depressão não é falta de Deus. Depressão não é porque você é egoísta. Depressão não é porque você não tem fé. A gente tem muitos casos de pessoas religiosas. O padre Fábio de Mello escreveu um livro muito bacana sobre isso. Não, foi Marcelo Rossi, me perdoe. O padre Marcelo Rossi escreveu um livro muito legal sobre isso. É só procurar Padre Marcelo Rossi Depressão que você vai ver explicando isso. E aí uma das dificuldades da pessoa que tem depressão é o preconceito. Porque a pessoa pega e fala assim, eu tô com depressão. Eu acho que eu tô com depressão. E aí as pessoas falam, não, deixa disso, é você que tá inventando isso pra tua cabeça. A pessoa pode ter uma boa intenção, mas quando a pessoa fala isso, simplesmente a invenção tua, essa pessoa pode retardar, buscar o tratamento correto. E aí ela pode perder a vida mais cedo ou mais tarde por conta disso. Então, assim, depressão é coisa séria. A depressão pode evoluir para outros quadros, a depender da situação, a depender do contexto específico que está atuando ali. Não é legal. Ela vai tirando a vitalidade do indivíduo, vai tirando as forças dele para fazer todas as coisas. No começo são as coisas mais simples, são as coisas supérfluas. Depois as coisas mais importantes ele não dá conta de fazer mesmo. E aí ele vai ficando em depressão por estar em depressão. Falando sério, é um ciclo que se retroalimenta. E as pessoas têm muito medo de buscar ajuda, até de falar que não estão bem. Então elas tentam mascarar os sintomas o máximo possível, do jeito que elas derem conta, para não serem julgadas, né? Porque elas próprias também se julgam. É falta de Deus, né? Agora lembrando bem que a gente se sentir um pouco deprimido em algum momento faz parte da vida. Tem pessoas que ficam mais tristinhas com calor, tem mulheres que têm uma baixa hormonal no período menstrual ou no período pós-menstrual, durante a menstruação. Isso faz parte da vida da gente, tá? Mas a gente tem outros momentos que isso não passa. Então vai ficando crônico. Mas vai ficando mais constante. Então você não fica triste uma semana.
Você não sente aquela baixa, aquela dificuldade de realizar as tarefas hoje, amanhã. Você vai sentindo isso cada vez com mais frequência. Aí você começa a falar, não, eu tive um dia bom. Amanhã eu vou ter, hoje meu dia foi bom. Aí você começa a fazer o máximo de coisas que você consegue porque você tá no dia bom. Mas aí de repente o outro dia não é tão bom. E o outro dia também. Mas aí depois é um dia bom. Ah, então agora melhorou. Mas aí depois volta a ser um dia não tão bom. Então, depressão é um assunto complexo, é um assunto sério, é um assunto delicado, é um assunto que em muitos espaços é tabu e a gente precisa deixar de ser tabu. A gente não culpa ninguém porque sei lá, teve diabetes, a gente não culpa ninguém porque, sei lá, de repente é hipertenso, é uma condição química. Ah, mas se você for uma pessoa. Não. Você pode ter depressão mesmo que seja uma pessoa ativa, espiritualizada, que ora a Deus e que adore ajudar os outros. Isso aí não é. Ah, tenha fé. Você pode ter fé. Se você tiver um dia triste, um dia desanimado, sim. Você sair, falar com as pessoas, abraçar amigos, vai fazer você ficar melhor. Claro que vai. Você ir lá na igreja da sua predileção, você orar a Deus, você louvar, você ir no templo que toca seu coração, você cantar, você pular, você ir numa festa, vai passar. Pode ajudar a passar. Mas se for realmente depressão, se for um desequilíbrio químico do teu cérebro, não vai passar. Aí você precisa de tratamento. Hoje em dia a depressão ela é tratada através de psicoterapia, sim, psicoterapia e tratamento psiquiátrico. Tá? Então, assim, é os dois. Ah, eu vou fazer só terapia. Não adianta, porque se você tiver um desequilíbrio químico, a depressão vai seguir o seu curso e você vai ter dias bons, dias ruins e dias bem ruins e cada vez mais dias ruins e menos dias bons. Porque não é simplesmente a força do seu querer. É a mesma coisa de eu, sei lá, de eu machucar o meu dedo e eu falar assim, pela força do meu querer, esse dedo vai cicatrizar, porque eu tenho muita fé. Normalmente a gente não consegue fazer isso com a força do pensamento. E se a gente não vê as pessoas tentando tratar enxaqueca com a força do pensamento positivo. Nossa, eu tô com muita dor de cabeça, eu tô suando frio, eu tô vomitando, então eu vou mandar muito pensamento positivo para ver se minha cabeça para de doer. Não! A gente vai tomar um remédio, pelo amor de Deus. Então, por que a gente não vai fazer isso se tem um desequilíbrio dentro do nosso cérebro sugando a nossa vitalidade? Eu não tô dizendo que a gente tem que virar os doidos da depressão. A gente tem um problema muito sério de muitas pessoas que não têm depressão com diagnóstico de depressão, porque a pessoa não pode dar um espirro e o olhinho escorrer lágrima, que é depressão. Né? Tem esse problema. E ao mesmo tempo que a gente tem essa hiperdiagnose de um lado, a gente tem o subdiagnóstico do outro. Pessoas que realmente precisam de diagnóstico não têm, porque elas ficam com vergonha, porque elas ficam com medo e não procuram ajuda. Depois de todo esse introito, a gente vai colocar a deficiência visual na mesa. A deficiência visual é uma doença? Não. Você pode até tornar-se uma pessoa com deficiência visual a partir de um distúrbio qualquer, de um acidente qualquer, de um problema no teu olho, mas você ter uma deficiência visual não é uma doença, mas é uma condição atípica. E como toda condição atípica, a gente precisa ter cuidados. Lembra que eu falei que o sedentarismo predispõe à depressão? Lembra que eu falei que o sedentarismo é uma constante, é uma coisa que acontece bastante na nossa população, nosso grupo de pessoas com deficiência visual, por questões sociais, culturais, familiares, enfim. Então, é isso. A gente está mais exposto à depressão por muitas vezes alimentação inadequada, muitas vezes muita exposição à frustração. Então, a pessoa que não enxerga, ela faça o que for, ela vai ter que lidar com frustração. Então, se ela decide ficar com a família cuidando, a família agradando, ela vai ter algumas frustrações. Se ela decidir se tornar uma pessoa autônoma, independente, às vezes até rompe com a família porque a família não apoia, outras vezes faz um caminho para a família ajudar ela, e a família até ajuda, tem famílias que são muito de boa, e a família ajuda, a família apoia, e a pessoa aprende bengala, aprende a, sei lá, de repente até tem um cão guia, e acontece, mesmo assim, ela vai estar exposta a muita frustração, porque você ser uma pessoa com deficiência visual no Brasil, embora o nosso país seja maravilhoso em algumas coisas referentes à inclusão, sim, nós estamos na frente de outros países, até mesmo da Europa, apesar do Brasil ser um lugar maravilhoso em alguns aspectos para isso, é um lugar em que a pessoa com deficiência vai ter mais frustração que a maioria das pessoas sem deficiência. Faça o que fizer.
E aí você precisa ter uma certa estabilidade emocional, um certo auxílio em alguns momentos para poder lidar com essa carga. Né? Faça o que você fizer. Aí é onde eu falo que a gente tem que fazer a conta e ver o que compensa. Então, é um desafio. Muitas vezes acontecem coisas que a gente não gosta, muitas vezes acontecem problemas na nossa. A gente tá na rua, com as pessoas, com um monte de coisa, e aí a gente precisa arcar com isso. E algumas vezes a gente pode não dar conta, o emocional pode ratear, e a depender de como for organizado, se a gente tiver um caráter implosivo, se isso implodir no nosso emocional, a gente pode ter depressão, pode ter ansiedade e outras coisas mais que são também relacionais. Relacionais no sentido do tipo de dinâmica de vida, de relação que a gente tem. O que fazer? Primeira coisa, se você viu esse vídeo e você acha que está em depressão, pelo amor de Deus, procure ajuda. Sabe? Porque é sério. É sério. E assim, você sair no começo é bem mais fácil do que você sair numa fase mais complicada da depressão. Então, se você acha, pesquisa mais, se informa e vai atrás de ajuda. Vai atrás de um médico capacitado para te ajudar. Não adianta nada você pegar um antidepressivo do seu amigo, pelo amor de Deus. Não adianta nada você pegar um antidepressivo aleatório na farmácia, com o seu amigo. Não faz isso. O antidepressivo, ele tem um processo de adaptação. Ele leva mais ou menos 15 dias para ter seu efeito total. Até lá pode ser um pouquinho puxado. Então, é bom que você não espere um efeito imediato. Não é igual um remédio de dor de cabeça. Do mesmo modo, quando a gente para o antidepressivo, também não é como você parar de tomar remédio e acabou. Muitas vezes, em alguns casos, você pode precisar tirar aos poucos. Por essas e outras, é que é indispensável você ter um acompanhamento psiquiátrico. Ah, psiquiatra é médico de louco. Gente, essa coisa de achar que todo mundo que tem um distúrbio é doido, um transtorno é doido. Em primeiro lugar, qual é o problema de você ser meio doido, né? Às vezes a gente usa até, você é doido, você é louco, como um elogio, como brincadeira. Por que esse preconceito todo? Vamos deixar aí essa psicofobia de lado, deixa. Em segundo lugar, o problema não é você ter depressão. Você ter depressão não te faz menos. O que te faz menos é ter uma doença e não se tratar. E na verdade, se você tem uma doença e não se trata e o tratamento existe, você tá fazendo meio que papel de bobo. Porque, afinal de contas, a medicina evoluiu pra gente conseguir ter uma vida melhor. E para você que acha que não, que a gente tem que ter fé em Deus, quem você acha que permitiu que a medicina evoluísse? Deus, claro. Ora, pois. Então, mas se você tem depressão, você não tem fé. Para. Nisso não tem comprovação científica. Mas a pessoa está sempre bem com a vida, ela não pode ter depressão. Para. Você não sabe quanto esforço ela está fazendo para estar lá. Cada um sabe de si. É muito fácil julgar uma pessoa. Se você acha que você tá com esse quadro, pelo amor de Deus, procura ajuda. Não fica sofrendo para sempre. E, assim, a nossa saúde mental é um dos nossos bens mais preciosos. Sem isso a gente não consegue fazer nada. E é uma luta que é nossa. A gente precisa aprender a lutar pelo nosso bem-estar. A gente precisa aprender a ser a primeira pessoa a apostar na gente, a lutar pela gente, tá bom? Se você não acha que tem depressão, que legal. Fico feliz que você sinta que não está deprimido, que você não sinta que está deprimida, estou muito contente. Então vamos lutar para que continue assim. Então vamos buscar fazer atividade física, vamos buscar diversificar as atividades, não ficar fazendo a mesma coisa por muito tempo. Vamos buscar ter uma rotina mais estruturadinha, isso evita a gente ter depressão. Ter mais ou menos uma horinha certa para dormir, ter mais ou menos a hora certa para acordar. Não precisa ser escravo do relógio, mas é bom a gente buscar ter uma rotina equilibradinha. Procurar não comer demais, procurar também não beber demais. Excesso nenhum faz bem. Então a gente vai buscando pouco a pouco construir o nosso equilíbrio pela nossa saúde emocional, pelo nosso bem-estar e pelo bem-estar das pessoas que estão perto da gente. Porque quando a gente tem alguém perto da gente, seja amigo, filho, cônjuge, sei lá, o que vocês quiserem, pai, mãe, cachorro, a gente quer ser o melhor possível para ser o melhor possível para quem a gente ama e para a gente mesmo. Então, resumindo muito rapidamente, sim, uma pessoa com deficiência visual pode estar mais sujeita à depressão, mas não significa que toda pessoa com deficiência visual tem depressão, ou menos ainda, que se você tem depressão e você tem deficiência visual, você tem que ficar para sempre deprimido.
Então, vamos procurar ajuda, vamos se informar e vamos sair dessa postura que às vezes a gente fica de sofrimento sem fim para um sofrimento, para um movimento de lutar pela gente, né? Você merece. Você merece se apoiar. Você merece ser feliz. Você merece ter a melhor saúde física e emocional que você puder ter. Você merece ter as melhores chances. Então, seja seu embaixador, seja sua embaixatriz. Sério. Vamos. Às vezes a gente fica muito tempo esperando que as pessoas façam pela gente. Os outros, os parentes, os filhos, né? E Deus até. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Tá bom? Então vamos ser nossos maiores embaixadores, nossas maiores embaixatrizes. Vamos lutar por nós. Amar a nós mesmos não significa a gente se encher de concessões materiais. Significa a gente se respeitar. E a gente se respeita respeitando o nosso templo, o nosso corpo. E de novo, depressão não é falta de fé, não é egoísmo, não é mimimi. Faz parte da vida. Não é o fim do mundo. Mas se você não se tratar, se você não se cuidar, pode ser, sim, o primeiro passo para o abismo. Mas agora que a gente sabe disso, a gente não precisa mais andar na direção dele, né? A gente pode andar na direção contrária. Um abração, tudo de bom e até amanhã.